A paz, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline e hoje eu trago a palavra do Senhor aqui para vocês. Vamos compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre o livro de Daniel. Eu estava estudando o livro de Daniel e eu achei melhor separar em duas etapas para conseguir entender, para ficar mais claro o estudo. A primeira etapa vem do versículo 1 ao versículo 6. Que fala sobre histórias verídicas, mas histórias sobre lições espirituais. Fala muito sobre fidelidade, fala sobre santidade, sobre obediência ao Senhor, fala sobre esperança, né? Então, do 1 ao 6, fala sobre, são histórias que têm esse objetivo. E no capítulo 7 ao 12, fala sobre profecias e esperança messiânica. Deus revela a Daniel, através de sonhos e visão, as coisas que iriam acontecer, reinos que se levantam, reinos que irão cair, e quem vai tomar a posição, né, na hierarquia, quem vai governar, qual vai ser o reino. E todas essas visões levam, no final, para a vinda do Messias. Deus fala para Daniel, revela que vai vir alguém que irá nos salvar de tudo isso. Então, Deus, ele usa Daniel para poder falar através de Daniel com o povo. Na época, o povo aqui, eles estavam passando por um momento difícil, momento de exílios numa terra pagã, numa terra estrangeira, onde eles não podia adorar o seu Deus no momento que quisesse, né? Onde eles sofriam a imposição do rei. Então Deus usou Daniel para poder falar com o seu povo. E por que Deus fazia essas revelações, né, do futuro? Porque imagina, você fiel ao Senhor numa terra estrangeira, sofrendo todas as opressões que estavam sofrendo, todos os tempos difíceis. Imagine se Deus não falasse, né? Então ia ser mais difícil ainda da pessoa manter a sua fé. Então Deus sempre falava através de Daniel. E Daniel aqui sempre se mostrou, né, um servo fiel ao Senhor, obediente, um servo que tinha intimidade com Deus. Então Deus usou Daniel para poder trazer essa esperança para o povo. E é engraçado que dessas visões de Daniel até a vinda mesmo de Jesus, até o aparecimento de Jesus como o Messias, demorou cerca de 483 anos antes de Cristo. Então Deus, 483 anos antes de Cristo, já tinha um plano, né? Deus estava no controle, mostra que Deus sempre esteve no controle. Nós não somos isentos de tempos difíceis, mas Deus está ali no controle de tudo e nos dá uma esperança. Então Deus aqui se mostrou presente para Daniel, para que Daniel pudesse ser a boca de Deus para o povo. E o que eu quero falar hoje com vocês é sobre o primeiro do versículo 1 ao 6, né? Então eu vou falar uma historinha que tá lá no versículo 6 de Daniel, que fala sobre Daniel na cova dos leões. Bom, vou resumir aqui um pouquinho da história para vocês, para não ter que ler o versículo todo, vou ler só alguns trechos. Nessa época, quem comandava era o rei Dário, e o rei, ele nomeou algumas pessoas para poder supervisionar o reino, né? E entre essas pessoas que ele nomeou Daniel. E Daniel se destacou, né? Se destacou pela sua integridade, pela sua inteligência, se destacou sendo honesto, e o rei Dário gostou muito de Daniel. Então a intenção dele era promover Daniel para um cargo maior.
ele queria promover Daniel para que Daniel estivesse à frente do governo de todo o império. Só que isso despertou em outras pessoas uma inveja. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre a inveja. Essa inveja que despertou nas outras pessoas, chegou ao ponto das pessoas procurarem algo em Daniel para que pudessem falar para o rei e Daniel fosse aí excluído não gostariam, né, que Daniel fosse governasse o império. Então eles foram procurar alguma coisa que tivesse em Daniel para poder falar para o rei. E eles não acharam nada. E aí é onde eu vou ler lá do 6 até o... Não, versículo 6 do 4. 6:4, fala assim, ó. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, mas ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, assim, eles não acharam nenhum motivo para acusar Daniel, mas eles sabiam que Daniel era fiel ao Senhor. Então, o que eles fizeram? Eles bolaram um plano. Eles fizeram a cabeça do rei para que o rei assinasse um decreto que em 30 dias ninguém poderia adorar nenhum rei, nenhum Deus. Nesses 30 dias seria proibido. E tá lá assim, ó, em 6:6, Daniel 6:6, fala assim, ó. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Só que aí o que aconteceu? Eles começaram a vigiar Daniel. Vamos lá, a gente vai pegar Daniel na boca da botija, né? Vamos pegar Daniel ali no ponto fraco dele. Mal sabia eles que é o ponto forte de Daniel, né? Então, eles denunciaram Daniel ao rei. Falaram que Daniel estava desrespeitando a lei, estava orando para o seu Deus. E Daniel orava mesmo, Daniel continuou, mesmo com o decreto, Daniel continuou com a prática dele, com a rotina dele, orando de manhã, à tarde e à noite. Só que Dário gostava de Daniel e Dário tentou salvar Daniel, mas não tinha o que fazer, o decreto tinha sido assinado. Então Dário teve que jogar Daniel na cova dos leões, com muita tristeza e muita dor no coração. Tem uma parte que Daniel fala até assim, ó. Assim, ó. Tem uma parte que ele fala, Dário fala para Daniel que Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Então, assim, o rei, ele estava confiante, ele queria confiar de que Deus do Daniel poderia salvar Daniel. E quando o rei jogou Daniel na cova dos leões, o rei não comeu nada, o rei não bebeu nada, o rei não quis atrações durante esta noite. Então o rei, ele realmente ficou em luto pela vida de Daniel. E quando foi ao amanhecer, que aqui entra, né, que o rei foi
lá na cova dos leões procurar por Daniel. Aí é onde eu acabei de falar agora, que fala assim: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Ele não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, e também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então, o que o rei fez? Ele foi e deu uma lição para aqueles que tinham sido contra Daniel, né? Deus foi e o que Deus fez? O rei foi, o que o rei fez? O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes que chegasse ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Bom, que lição nós podemos tirar dessa passagem aqui? Inveja. Há pessoas que têm muita inveja. E a inveja é um sentimento que ela... O que é a inveja, né? É um sentimento que a pessoa ela sempre quer aquilo que é seu. Ou ela não admite que você tenha algo melhor que ela. E isso causa uma paralisação na vida da pessoa. A pessoa não tem paz, é um sentimento que não dá paz. Em vez dela viver a vida dela, ela sempre vive com o olho na vida da outra pessoa. Por quê? Porque ela não admite que seja melhor que ela. Então, se eu tenho uma televisão, ela não vai admitir que a sua televisão, que a minha televisão é melhor que a dela. Se eu tenho uma roupa legal, ela não vai admitir que a sua roupa é melhor que a dela. Então, a pessoa invejosa, além dela fazer mal para ela traz um peso espiritual muito grande para nós também, que estamos recebendo esse sentimento. Porque a gente acaba sentindo, o ambiente, as coisas acabam acaba refletindo esse sentimento em nossas vidas. Então nós devemos tomar muito cuidado com quem nos rodeia. Devemos tomar muito cuidado com quem nós falamos sobre nossos planos, sobre a nossa vida, porque tem pessoas que ela se mostra muito amiga e muito receptiva, mas que na verdade não é. Tem um sentimento dentro dela e às vezes não é nem por mal. É um sentimento que ela não trabalhou para tirar de dentro dela. É algo que ela viveu, algo que ela carregou, que ela não consegue se desprender disso. Então nós devemos ter discernimento para conseguir entender quando a inveja está presente na nossa vida. Tanto nós, né, como sentindo a inveja, quanto também recebendo a inveja. Também nós temos que nos autoexaminar, porque será que eu estou tendo inveja de alguma coisa? Então nós devemos também pedir para que o Senhor sonde o nosso coração e tire qualquer sentimento de inveja do nosso coração, porque às vezes isso pode também estar paralisando a nossa vida e a gente nem percebe que estamos tendo esse tipo de sentimento. Então nós devemos orar ao Senhor e orar também ao Senhor para que, se tiver alguém no nosso meio que tenha inveja de nós, que o Senhor cure essa pessoa. Cure essa pessoa e tire essa pessoa também do nosso caminho, enquanto esse processo de cura enquanto está no processo de cura, porque isso nos faz mal. Então é isso, aqui, olha só o que eles fizeram com o Daniel, né? Daniel não tinha motivo nenhum para ser jogado na cova dos leões, ele estava ali totalmente inocente. E eles bolaram esse plano mirabolante para acabar com Daniel, só porque Daniel ia ser promovido. Então nós devemos prestar bem atenção em tudo isso,
Porque tem pessoas que não querem o nosso bem. Tem pessoas que convivem com a gente, mas que não quer que nós venhamos a progredir. Quer que nós estejamos ali sempre na mesma situação. E ela não, ela quer progredir, mas não quer que nós venhamos a progredir. Então, que hoje nós possamos orar ao Senhor para que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente consiga se livrar dessas pessoas antes que elaborem um plano para nós cairmos em alguma cilada. Porque tem pessoas que são capazes de armar planos, né? Armar histórias e nos coloca como protagonista dessa história para poder a gente cair numa cilada. Então, e isso existe, gente. Isso existe muito. Tem uma situação que aconteceu com meu marido há um tempo, que falaram uma mentira dele, falaram que algo sobre ele que é impossível de acontecer. Eu conheço o meu marido há anos e eu convivo com ele, sei da integridade dele, sei, né, lógico que tem os pontos negativos, mas também tem muitos pontos positivos, e sei que ele seria capaz de ser o protagonista da história que inventaram. E inventaram. E eu fiquei chocada, eu e ele ficamos chocados. Tipo assim, como é que podem inventar uma coisa dessa, né? Sendo que nunca aconteceu. Então as pessoas inventam mesmo, e uma vai passando para outra, vai passando para outra. Quando você vê, você tá dentro do barco e o barco tá afundando e você não se dá conta do que tá acontecendo, só quando o barco afunda. Então, antes que isso aconteça, devemos orar só Deus para nos livrar dessas situações, porque Deus vê, aqui que nem Daniel falou assim, que o anjo estava com ele, e aí Daniel fala, eles não me fizeram mal algum, o leão, né? Pois fui considerado inocente à vista de Deus. Então, olha só que bênção maior, você ser considerado inocente à vista de Deus. Se você é inocente à vista de Deus, Deus vai te proteger, Deus vai te honrar, Deus vai te livrar da cova dos leões. Então, nós devemos aí estarmos posicionados. E tudo isso só aconteceu com Daniel, Deus só o livrou porque ele era um servo obediente, um servo fiel, um servo que não se dobrava a nenhum outro Deus, e um servo que tinha intimidade com o Senhor. Então Deus mostrou aí que através de todas essas qualidades de Daniel, através dessa fidelidade de Daniel, Deus mostrou que ele o abençoou. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus os livre de toda e qualquer cilada, assim como Deus livrou Daniel, e que vocês tenham convicção de que Deus, ele é todo poderoso para nos livrar da cova dos leões. Ele é todo poderoso para nos livrar das situações, das ciladas que armam contra nós. Deus é todo poderoso para poder estar presente com a gente, nos ajudando e nos auxiliando. Você só precisa se posicionar e acreditar. Você precisa acreditar, você precisa ter convicção de que Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Que vocês tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus.